Bom dia. Vocês sabem da loira que morreu de bom dia, não? Ela ia atravessar a linha do bonde e ela pensou que o bonde vinha, mas o bom dia, daí atropelou. Não tá bom não hoje. Melhor da empregada. Bom, aos irmãos a graça e a paz. Amém. E aos casais bonitos e inteligentes, oi. Opa, melhorou. Que dia bonito, né? Gostoso, acertamos, né? Então, meu nome é Jaziel, mas pode me chamar de Jaziel. Se me chamar de senhor, eu chamo de servo, né? Se me chamar de pastor, eu chamo de ovelha, cabrito, cabrita. Se me chamar de reverendo, eu chamo de membro. Se me chamar de bispo, eu chamo de peão. Bispo, peão, torre. Cavalo não, que ofende, né? Se me chamar de apóstolo, eu chamo de apostila, epístola. E aí agora tem o patriarca, né? Eu conheci um lá em Manaus, patriarca. E a história é o seguinte, que eu fiz uma charge dele, né? Ele falando assim para a esposa: querida, não sou mais apóstolo, sou patriarca agora. Daí ela falou: por quê, querido? Porque Deus me revelou que eu tenho a mesma unção de Abraão. Daí ela virou e falou: puxa, vou ter que mandar a empregada embora. Então, se você não entendeu, depois pergunte para o pastor Vandi que ele explica. Vou ler o Velho Testamento, né? Então, eu queria mostrar para vocês o que é inteligência conjugal, né? E que nos ajuda no matrimônio e na família. Vocês sabem que a família está assim, sempre foi atacada, né? Desde a criação, porque Deus criou a família. Deus não criou o homem. Interessante isso. Deus criou a família, macho e fêmea os criou e os abençoou para se multiplicar. Então, ali quando Deus cria a família, não somente o casal. A gente pensa que Deus criou o homem, mas Ele formou o homem. Ele primeiro, depois que Ele criou o ser humano como família, Ele formou o homem. Então são duas narrativas, dois momentos diferentes. Ele cria a família. E isso criou um problema para Lúcifer, criou inveja para Lúcifer. E Lúcifer era um anjo de luz, né? Mas ele não tinha família. Ele não tinha pai, mãe. Ele tinha um criador, que era Deus. Ele não podia se casar nem ter filhos. E misteriosamente Deus nos faz família. E faz também os animais família. E eu acredito que isso causou uma inveja a Lúcifer, que caído, né, se tornou Satanás, e ele vem e engana o homem, e engana para destruir o homem e para destruir o homem como família. Então vocês vejam que depois da queda a família foi destruída. Primeiro, o homem se separa dele mesmo, se separa do seu cônjuge, né? Se esconde um do outro, a culpa um ao outro, se separa de Deus e se separa da natureza. É um caos. E a família é afetada, as mulheres agora vão ter dores de parto, no parto, coisa que antes não iam ter. Então, se não tivesse a queda, cada irmã podia ter 1.000 filhos, 10.000 filhos, seria outro papo. E quanto mais filho, mais bonita e mais você ficaria, entendeu? Mas aí a queda destruiu, esterilizou a humanidade, esterilizou a família. E continua esterilizando, tanto que hoje nossos filhos não querem mais ter filhos, né? No máximo 1, 2.
Mas antigamente minha família são 9, a da Ivone são 9. Hoje nossos filhos não querem ter mais filho. Filho dá problema, filho dá trabalho. Quando na Bíblia filho é herança do Senhor. Então a família está sendo cada vez mais, sempre foi atacada, está sendo atacada, mas Deus sempre teve um plano para a família, né? Nos salvou a humanidade através de uma família de Noé, depois trouxe a salvação definitiva através de uma família, de uma promessa, a família de Abraão e Sara. E no fim, na plenitude dos tempos, Deus trouxe a solução definitiva para a família, no casal, na família de José e Maria, Jesus e seus irmãos. Essa família é um modelo de família. Se você quiser um modelo para a sua família, estude a família de José e Maria. Que nós protestantes fomos enganados pela religião, né? Porque os católicos elegeram Maria como mãe de Deus e isso nos ofendeu, e a gente então tem Maria como... Ninguém admira Maria, nem respeita. Que é João Batista, que foi o maior homem, né? E Maria, que foi a maior mulher, né? Escolhida por Deus para ser mãe do seu filho e de trazer a criança de Deus ao mundo, e o homem Deus que resolveu todos os nossos problemas. Interessante isso. Então hoje, por exemplo, nós na CEPAL vimos uma estatística do IBGE que há 17 tipos de famílias no Brasil. Eles pesquisaram, foram de casa em casa para ver que tipo de família. Se está o casal com os filhos chama-se família nuclear. Que só existia essa família, só tinha essa noção de família nuclear. Mas aí depois, o divórcio, as separações e tudo mais, aí eles foram vendo que tem mãe solteira, que tem mãe casada, mas divorciada, que tem o pai sozinho com os filhos, tem crianças criadas pela avó e o avô, e eles foram classificando e chegaram a 17 tipos de família. Inclusive um tipo de família nova, que se chama família homoafetiva. E por incrível que pareça, a conclusão que essa proporcionalmente é a que mais cresce no Brasil, a família homoafetiva. Então vejam que o ataque de Satanás, de Lúcifer, não foi só no Éden, nem durante todos esses milhares de anos, continua ainda. Imagina como vai ser a família daqui para frente se a família se tornar homoafetiva. Homem com homem, mulher com mulher. Como que será essa família? Eu nem imagino como é que vai ser. Mas graças a Deus, quando isso acontecer, eu vou estar na eternidade, numa boa, vai ser problema de vocês. Entendeu? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é uma coisa muito, muito importante. A gente sentar para conversar, discutir sobre o casamento e sobre a família. Porque família é mais que casamento. Se você é um casal, você não é família ainda. Você só é família se você tiver filhos. E aí você se torna a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus, Deus é a família. Deus é a família perfeita. Deus é a família que sempre existiu e sempre existirá. E então essa família resolve criar uma outra família, a família humana. E a gente enfrenta dificuldades, uma das razões é porque a gente não tem uma ideia de Deus como família. Porque os judeus, no Velho Testamento, eles não tinham essa noção de Deus como família. Eles achavam que Javé ou Jeová era um só Deus. Eles não têm, até hoje eles não têm esse conhecimento, essa revelação que Deus é triuno, são 3 pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Isso, primeiro Jesus revelou que Deus é Pai, tem a paternidade de Deus. Isso foi uma revelação que Jesus fez aos discípulos.
Eles não sabiam disso, que pensavam, Deus é Deus, né? A igreja do Novo Testamento, a revelação da nova aliança, é que vai revelar a Trindade. Então a gente vê isso quando Jesus é batizado, está ali o Filho, o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do céu diz, esse é o meu Filho amado. Então a Trindade está presente ali. Isso é revelado à igreja. Mas ainda assim, ainda tem um buraco. Por quê? Porque nós sabemos a pessoa do Pai, nós sabemos quem é a pessoa do Filho, porque nós somos família, a gente sabe quem é o pai da família, a gente sabe quem é o filho da família, mas e quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? A gente não sabe. E a gente estuda, mas é um vento. Os evangélicos, em geral, acreditam que o Espírito Santo é uma força. É uma força. Mas o Espírito Santo não é uma força. Ele tem força, mas não é uma força. Ele é uma pessoa. Como Deus é uma pessoa, como Jesus Cristo é uma pessoa. E que pessoa é essa? Que pessoa é o Espírito Santo? Ora, dentro da família, o Espírito Santo é a pessoa materna de Deus. Agora, isso detona nossa cultura religiosa. Porque, por causa da queda e por causa de Satanás ter detonado a família, a mulher foi a mais prejudicada. Ela é acusada de ser a causadora do pecado, coisa que não é verdade, porque estava o casal junto. O casal andava junto. Entendeu? E por causa disso, o homem se tornou lobo do homem, o homem escraviza o homem e principalmente a mulher foi prejudicada. As consequências sobrou para a mulher quando Deus disse, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não foi uma ordem de Deus, foi uma consequência. Então a queda trouxe essa maldição para a mulher. A mulher seria dominada pelo homem. Nem pelo marido, era pelo homem. Porque ela se tornou escrava, aquela coisa toda. E você vê essa maldição em todas as famílias do Velho Testamento. Desde a primeira família, quando o irmão mata o outro irmão, a família praticamente se desfaz. Imagina se você tiver 2 filhos e um mata o outro. Você tem 2 filhos, já pensou se um irmão matou? E o que matou foge para não ser preso. Acabou a família. A família de Adão e Eva acabou. Eles esperaram 100 anos para ter outro filho. E aí foi assim, as maldições. Você não tem no Velho Testamento um exemplo de família, um exemplo de pai, de mãe, de filho. Até os grandes homens de Deus. Pode ver, Abraão era o nosso pai da fé, é o cara, mas como marido ele deixa a desejar, né? Pôs em perigo 2 vezes Sara, lembra disso que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando? E ainda arranjou um filho com a escrava. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Jesus era o primeiro. Não entenderam, não? É uma piada. Você entendeu? Mas agora é sério. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas vai vê-lo como esposo, como pai. É um desastre. Como família é um desastre. Então assim, isso até a plenitude dos tempos, até Jesus. Aí a Jesus, ele conserta a história da família. Ele conserta. Se a gente pudesse estudar a família de Jesus, você vai ver que coisa maravilhosa. José é o cara. José é o cara. Maria é a mulher, por excelência, exemplo. E Jesus é o filho por excelência, obediente. Mas não só foi Jesus, não. Tinha mais 7. Eles acham que Jesus tinha 7 ou 8 irmãos e irmãs. É uma família maravilhosa. E
Então, Jesus então cria a família cristã, que é essa que nós temos aqui, a família de Deus. Essa família aqui é uma mistura de família humana com família divina, que era o que Deus é, 100% homem, 100% Deus. Essa família cristã aqui vai se transformar numa família celestial um dia. Então, isso aí, e Deus nos fez seres inteligentes. Adão e Eva eram seres inteligentes. Eles deram nome a todos os animais. A gente pensa que às vezes Adão era um homem da caverna ou aquela coisa, porque não tinha essa tecnologia tudo, mas eles eram inteligentíssimos, eram tão inteligentes que eles ousaram pensar que podiam ser igual a Deus. Foram enganados. E então, mas essa inteligência foi limitada. Foi limitada à vida e foi limitado ao cérebro nosso. Alguns cientistas acham que a gente usa no máximo 10% da nossa capacidade cerebral. Já pensou? Que assim, a média é 6% da capacidade cerebral que a gente usa. Então, a inteligência... Porque se não fosse a queda, nós já teríamos conquistado o universo. Porque não foi... A gente pensa que foi só a Terra que foi criada para a gente. Não, foi o universo. Quando o pessoal pensa que tem vida em outros planetas, é porque eles não sabem o tamanho do ser humano. Eles não sabem a importância do ser humano. O ser humano é o centro do universo, em termos proporcionais de tamanho. É o centro. Tem o macro, que é invisível, você não pode ver os sistemas solares, né? E tem o micro. Você também não pode ver os átomos que nós somos feitos. Mas o átomo não é o fim da gente, ainda continua. Então, há um infinito para baixo e há um infinito para cima, e nós somos o centro. Por que nós somos desse tamanho? 1,80 m? 72. Por que você não tem 72 centímetros, ou 7 milímetros, ou 70 metros, ou 7 quilômetros de altura? Já pensaram nisso? Por que a gente é desse tamanho? Se tem a Lua, tem o Sol de quinta grandeza, tem as galáxias e tem as formiguinhas. Então, se não fosse a queda, esse encontro aqui ia ser em Marte, ou sei lá, noutra galáxia aí. Porque quando Deus abençoou para multiplicar e encher a terra, ia encher rapidinho se ninguém morresse. Não ia ter planeta para tanta gente. Imagina se Adão tivesse vivo até hoje e todo mundo que morreu. A gente nunca pensa nessas coisas. Então, Deus teve que, por causa da queda, da tragédia, Deus teve que limitar, inclusive limitar a inteligência humana. Então, a nossa inteligência, embora seja grande, é pequenininha em relação ao que Deus fez. Então, hoje a ciência se multiplicou e ele então chegou à conclusão que nós temos uma inteligência chamada QI, coeficiente de inteligência. E eles até conseguem medir o quanto que você é inteligente. Então tem pessoas mais inteligentes e não tem pessoa burra, tem pessoa menos inteligente. E eles dividiram em 60. Então o QI começa em 60 e vai até 120. Então, de 60 para baixo, você não é responsável pelo que você faz, você é um retardado. Então isso quer dizer que aqui todo mundo tem um QI acima de 60. Amém. Você tem um pouco mais, porque você entendeu logo e reagiu. E até 120. Diz que Einstein tinha talvez 110, 120.
Quando a gente, hoje não tem mais isso, mas antigamente fazia os testes para saber quanto que a gente tinha de QI. Se tinha 80, se tinha 90, mais de 100, nossa, aí... Mas aí eles descobriram que não só tem o QI, não só tem inteligência intelectual, que você nasce com ela, porque você herda dos pais, né? Geralmente gênios vai passar para os filhos também, né? Quando o QI é muito elevado, é considerado uma pessoa um gênio. Mas assim, você nasce com ela e você morre com ela. Você não aumenta seu QI, você não se torna mais inteligente. Mesmo que você estude, pesquise, um caipira que não sabe ler, ele pode ter um QI maior do que o seu, que fez faculdade. Isso é muito interessante, é muito estranho isso. Então ele é inteligente. Ele não tem cultura, mas ele é inteligente. E o cara é inteligente, mas tem cultura, mas não é inteligente. E logo é um medíocre, por exemplo. Bom, aí eles descobriram que o cérebro é complicado, é desconhecido ainda, nosso cérebro. Eles conhecem tudo do corpo, menos o cérebro. Ou quase tudo do corpo, né? Porque o nosso corpo é uma coisa perfeita, é uma máquina perfeita. Mas o cérebro é um ilustre desconhecido. Eles não sabem onde... Por exemplo, a gente fala que a gente ama com o coração, mas não é com o coração que a gente ama. O coração é uma bomba de sangue. A gente ama com algum lugar aqui de dentro da cabeça. Talvez o cerebelo, em algum lugar aqui. A gente tem as emoções. Você tem aqui o professor de psicologia, deve saber mais que eu onde é que estão os sentimentos, né? E então eles descobriram que nós temos uma segunda inteligência chamada inteligência emocional. E aí que entra a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. Ou seja, você tem uma inteligência e essa você pode desenvolver, você pode se tornar mais inteligente emocionalmente, que é você discernir os sentimentos e as emoções, principalmente dos sentimentos. Porque se pensava assim, que nós somos racionais, temos uma inteligência mais do que os animais também são inteligentes, mas que o homem tem uma inteligência especial, que é o QI, etc., mas que usa a razão ou o cérebro. Mas eles descobriram que a gente também chora, a gente sente dor, a gente se emociona, e que não é uma coisa racional. Os sentimentos... Aí tem aquela velha frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quando você viu esse mala que está do seu lado, né? Não era para você se apaixonar por ele. Sua mãe falou, não é o cara. Seu pai falou, minha filha, não faça isso, não vai dar certo. Mas você se apaixonou por ele, o que vai fazer? O cérebro não comanda. Tem que engolir agora. Entendeu? Então nós somos também sentimentos, nós somos emoções, o corpo todo, não é? Se você tem tristeza, não é só o estômago sente, o intestino sente, o intestino entra em colapso, você tem uma diarreia, uma colite, o coração dispara. A adrenalina sobe o coração. Quando você chegou perto dele, lembra quando você namorava ele? E ele chegava perto. Então são coisas que não tem muita explicação, mas é claro, eles vão estudando. Então tem a emoção, e é mais do que uma emoção, é uma sabedoria, é uma inteligência.
E aí isso vai sendo catalogado, vai virando ciência, vai virando psicologia. Então, quem vai nessa direção, o psicólogo, o doutor, o médico, vai aprendendo a discernir por que você está triste, por que você está complexo, por que você é complexado, por que você é negativo, por que você está com medo. Eu estou com medo, doutor, mas com medo de quê? Vamos lá, me conte por que aconteceu. Entendeu? E vai discernindo por que você está feliz, por que você está alegre. Porque todas essas emoções afetam você fisicamente também. Se você tem uma grande tristeza, uma grande decepção, tenha cuidado, porque provavelmente você vai pegar um câncer. É como se o seu corpo fica vulnerável, entendeu? Porque Deus fez nosso corpo, ele ao mesmo tempo que é frágil, é fortíssimo. Então você se corta aqui, Deus colocou um jeito aqui na cabeça que já manda uma ordem, cicatrize. Aí vai a ordem e fecha. Quebra um braço, já vem a ordem, cola, põe no lugar, cola de novo. E vai a ordem do cérebro e o osso emenda de novo no osso. Mas quando você é afetado emocionalmente, se você passa por uma separação, por exemplo, alguma coisa que acontece com seu filho, com você mesmo, aquilo fragiliza seu corpo. E os vírus e as doenças, elas ficam mais fáceis de te afetar, não só emocionalmente e espiritualmente, mas também fisicamente. E você pode pegar sei lá. E também tem a velhice, né? Que a gente fica doente, mas na verdade a doença é uma desculpa para a morte, né? Você pega um Alzheimer, você pega qualquer coisa. Mas quando você tiver com Alzheimer, não fique triste não. Esse é um jeito de Deus falou, vem. E tem gente que Deus está chamando, mas está velho e está surdo. Não ouve? O Tonini, o Ernesto Tonini, Deus chamou muitas vezes. Enéas, vem, Enéas. Ele foi embora com 102 anos. Então, e agora eles inventaram não sei se descobriram que tem uma inteligência para música. Vocês viram o casal ali cantando, aquela coisa toda, a gente fica, queria fazer isso também. Tem a inteligência para pintura, tem inteligência para um cara, para ganhar uma medalha de bronze, de prata ou de ouro, ele tem que ter uma inteligência especial, né? Inteligência sinestésica, são 7 tipos. Mas eles vão descobrir mais coisas ainda. Bom, então vejam bem, nós temos a inteligência intelectual, mas ela está comprometida com a queda. Nós temos a inteligência emocional, mas ela está comprometida também com a queda. Mas tem uma terceira inteligência. A intelectual você nasce e morre com ela, você não pode desenvolver. A emocional você pode desenvolver. Você pode aprender a discernir os sentimentos. Ela é interpessoal e intrapessoal. Ou seja, você pode discernir por que você está chateado, por que você está triste, por que você está desanimado. Olha que legal. Por que você está com raiva? Por que você teve um sequestro emocional? Perdeu o controle? Por que você está alegre e feliz? Às vezes é por causa do temperamento, às vezes é porque você está com saúde, entendeu? E você pode também discernir o sentimento dos outros, ajudar os outros. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente é uma pessoa muito útil. E o casamento depende da inteligência intelectual, quer dizer, você
tudo que a gente é, o que a gente faz, trabalho, relacionamento, depende da inteligência intelectual. Que se você for muito inteligente para o bem, você vai ser o gênio, vai descobrir vacina, vai ajudar a inventar as coisas. Mas e se essa inteligência for para o mal? Então você sabe que tem gente inteligente para o mal, que são verdadeiros bandidos que destroem a humanidade, prejudicam a humanidade. Então, está comprometida essa inteligência. A emocional também. Ela está comprometida, ela engana. Às vezes você é enganado pelas suas próprias emoções e seus sentimentos. Mas se você tiver inteligência para discernir, isso vai melhorar muito seu casamento. Sua casa vai ser, seu lar vai ser um lar otimista. Por exemplo, lá em casa a gente sempre foi um lar alegre, né? Você não percebe, mas, por exemplo, a sua casa, se tiver janelas assim abertas, isso quer dizer que a casa é iluminada. Isso é o efeito da sua inteligência, da sua cabeça. Ou aquela casa fechada, escura, entendeu? Sombria. É uma casa que é gritarias, todo mundo grita. Né? Não tem aquela paciência, educação. Tudo isso, às vezes, depende da sua inteligência emocional. Como você fala com o seu cônjuge, com seus filhos, a educação, aquela coisa toda, como se trata. Inconscientemente você está sendo inteligente ou não emocionalmente. Mas isso tudo é introdução. A gente tem que correr agora. E o sexo vai ficar para outro dia, eu acho. Pelo menos a gente vai ficar só nas preliminares, não vai dar para chegar no orgasmo. Então, mas o que eu queria falar mesmo era sobre a inteligência espiritual. É que é muita coisa, E a inteligência espiritual, que é uma inteligência que não está em nós. É uma inteligência que é dada por Deus. Ela é derramada na gente. Essa inteligência, eu não sei, talvez ela foi retirada com a queda. A inteligência espiritual é aquilo que é o discernimento que você tem de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Resumindo, responde essas 3 perguntas. E essas perguntas só são respondidas com a inteligência ou a sabedoria, o conhecimento espiritual. De onde eu vim, qual é a minha origem, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui? Muita gente não sabe. Você sabe por que você mora aqui em Marília? Você podia morar em Maringá, em São Paulo, em Tóquio, em Paris, em Nova York. Está aqui em Maringá. Marília. Você sabe por que você é mulher e não é homem? Já pensou se fosse mulher? Nunca pensou nisso? E até ser... Olha, você ia até conseguir casar, viu? Eu não conseguiria. A gente às vezes não pensa nisso. Por que eu estou onde eu estou? Que eu sou quem eu sou? Sua profissão, o que você é profissionalmente? Vendedor. Por que você é vendedor? Você podia ser comprador. Entendeu? Você é doutor ou é só professor? Ou psicólogo? Psicólogo. Por que você é psicólogo? Podia ser banqueiro? Tem cara de banqueiro. Entendeu? Qual é a sua profissão? Economista? Então, vem aqui, me explica a nossa crise. Entendeu? Por que eu tô... Você podia ter nascido há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. Nasceu agora, está vivendo agora. Ou daqui a 500 anos, quando a gente vai estar viajando aí pelo sistema solar.
Então, a inteligência espiritual responde isso. E responde para onde você vai. Vai morrer, acabar? É isso que a inteligência intelectual diz. Nós vamos morrer, acabar. O Drauzio Varela pensa isso. Não é? É um cabeção. Outro cabeção que morreu era o Niemeyer, Oscar Niemeyer, ateu. Morreu, acabou. Imagino o Niemeyer chegar no céu. Oh Deus, o Senhor existe, eu não acreditava no Senhor. Aí Deus falou, mas eu acreditei em você, Niemeyer. Só a inteligência espiritual que responde essas perguntas. Para onde a gente vai? Então a vida é mais do que 60 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Então, deixa eu, só para vocês não pensarem que eu sou herege e que eu não me baseio na Bíblia. Tá aqui, eu vou ler aqui, Tiago, né? Vocês conhecem o texto 1:5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, essa sabedoria aqui é a inteligência espiritual. Peça a Deus que a todos, não é só os homens não, as mulheres também, viu? Podem pedir que a todos dá gratuitamente, dá liberalmente, e nada lhes impropera. Eu dei isso e caí aí, o que é que você me deu em volta? Não, é gratuito, eu dei, está dado, acabou, não vou falar mais. Aí ele fala, né? Peça porém com fé, porque tudo que a gente pede a Deus não é com fé não, a maioria das coisas a gente não recebe por causa disso. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem aqui é o ser humano, né? Não é o macho não, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, dividido, não sabe se é certo ou errado. Certo? Não, acho que estou certo. Não, acho que estou errado. Fica assim. Inconstante em todos os seus caminhos. Agora, pulando para o 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, isso demonstra que você é um burro espiritualmente. Olha que coisa impressionante. Vou ler de novo. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais com a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto. Essa não é. Quer saber se você é inteligente espiritual? Vê se tem inveja no seu coração, ciúmes. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, de divisão, disputar com o seu cônjuge, competir com o seu... Isso é uma ignorância espiritual que não tem tamanho. Esse cara pode mandar ele embora. Manda ele, volta para sua casa. Não quero você. Você é um burro espiritualmente. Entendeu? Desculpa estar falando assim, estou brincando, tá? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17. A sabedoria, porém, lá do alto, sabedoria do alto, não é a que você nasceu ou a que você pode desenvolver, é a do alto, é a inteligência espiritual. A sabedoria lá do alto, olha como é, primeiramente, pura, pacífica,
indulgente, tratável, olha, plena de misericórdia. Quem é inteligente e espiritual é misericordioso. Olha, de bons frutos, não dá mau fruto. Imparcial, não julga e não tem 2 pesos e 2 medidas. Sem fingimento, ou seja, é verdadeiro. 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nesse texto, eu estou fazendo propaganda dessa Bíblia aqui. Porque essa daqui é a linguagem erudita, por isso que tem palavras que a gente não sabe bem o que significa. E essas palavras aqui, o significado delas é de 200 anos atrás, de 50 anos atrás. Aí se você traz, por isso que ela é desconhecida, essas que eu perguntei para vocês. Não se usa quase mais. Só os crentes que usam. Só os crentes. E os magistrados, vocês já viram que agora que a gente tem acesso à Suprema Corte pela televisão, eles falam. Alguém sabe o que é data vena? Sabe o que é data vena? Eu não sabia. Descobri, desculpe. Data vena, é latim. E tem umas palavras que eles usam lá que a gente não entende nada. Se vocês não souberem lidar com as situações por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenha toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar 2 vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Agora vou 3:13, vamos ver aqui. Diz assim, quer ser considerado sábio? Você quer ser uma mulher virtuosa, sábia? Quer ser um homem sábio? Quer ter reputação de quem entende? Quer ser reconhecido por sua sabedoria? Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. Porque o mais sábio, que era Jesus, foi o mais humilde. Ele foi tão humilde que a turma não via Deus. Ele não, esse aí não é Deus. Esse é um homem humilde. O que conta é como você vive, não o que você fala. O que conta é o que você vive, não é o que você fala. Ou seja, para saber sua reputação, quem você é na igreja aqui, não é para perguntar para o pastor, por exemplo, é para perguntar para a esposa. É para perguntar para o marido. Sua esposa sabe quem você é. Seu marido sabe quem você é. Seu filho sabe quem você é. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. Está vendo? É pura malandragem. É diabólico. Porque é enganação. Lembrem-se sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou aproveitar dos outros, tudo dará errado, e todos terminarão pulando na garganta do outro. Vocês já viram o irmão pular na garganta do outro? Eu já vi. Mas então, eu não sei se vocês entenderam o que é sabedoria espiritual. Ela não está em nós. A gente recebe. E você só entende o Evangelho
só assimila Deus se lhe for revelado. Então está aqui na Bíblia, você pode ler, tem gente que lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, mas porque precisa o Espírito Santo revelar a você. E isso só acontece se você pedir. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então você tem que buscar. Senhor, me dê de graça. Não precisa, se o Senhor me der a sabedoria do Espírito, eu me consagro, eu dou meu dízimo, eu faço isso. Não. Isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus. Você tem que pedir: Senhor, me dê sabedoria. Me dê, peça mais. Ah, já pedi, peça mais. Mas isso é guludice. Isso aí, essa guludice não é pecado. Seja guloso. Queira mais. Me dê mais sabedoria. Me dê mais inteligência. E aí o Espírito Santo vai te revelando o universo do Evangelho, o universo da vida, o que é a vida, de onde a vida veio, o passado. Você lê as Escrituras e aquilo você vai entendendo os problemas da humanidade, por que nós chegamos aonde chegamos, e você vai vendo hoje para onde é que a gente vai ler Apocalipse, e aquilo vai abrir, e você vai ter o entendimento da eternidade. E tudo isso você agora pode juntar a inteligência intelectual, a emocional e a espiritual e aplicar no seu dia a dia. Com o seu cônjuge, com seus filhos, com seu parente. Aí de repente você vai olhar para sua sogra e vai poder dizer: minha sogra, eu te amo. Você vai poder olhar para o seu marido, mala sem alça, sem rodinha, sem zíper, e falar: bem, eu te amo. Apesar de você ser esse mala, mas eu te amo. Nossa, aí detona o coração do mala. Detona. Nossa. Quando a gente... Porque como a gente foi expulso do Éden, quando a gente foi expulso da presença de Deus, quando a gente perdeu o alvo pelo que a gente é, a gente tem um buraco no coração, um buraco sentimental, um buraco intelectual, né? Tem pelo menos, se é 10%, tem 90% de vácuo aí. Imagina o vácuo emocional, imagina o vácuo espiritual, a morte espiritual. Então, quando alguém chega para nós e fala: eu te quero, eu te amo, eu desejo você, nossa, isso é o paraíso. Por isso que Deus acaba com a gente quando Deus fala assim: eu amo você, eu aceito você. Você não assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. A gente devia cantar essa música na igreja. Isso devia ser um louvor. Cadê o Daniel? Isso devia pôr a igreja para cantar. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é teologia pura. Isso é graça. Você não se converte porque você tem medo do inferno, do castigo. Não. Isso aí te faz religioso. Mas você se converte quando Deus revela a você que Ele ama você, que Ele te aceita com os teus defeitos, com os teus erros, com os teus pecados, e que Ele perdoou. Aí você quer dizer que o Senhor me aceita do jeito que eu sou? Não precisa eu te agradar? Não. Nem tente me agradar. Qualquer coisa que você faz para me agradar, para mim é trapo de imundície. Eu só aceito o que meu filho fez para me agradar.
Se você fizer no meu filho, se você fizer em Cristo, aí eu aceito. Fora disso, não. Isso detona. Foi isso que detonou meu coração. Aos 17 anos eu entendi que o pregador falou que eu valia para Deus mais do que o mundo inteiro. Agora imagina eu, que perdi meu pai com 12 anos de idade, nordestino, pobre, feio, não muito inteligente. Aí eu recebo essa notícia que Deus, para ele eu valia mais do que o mundo inteiro. E não tinha outro jeito, eu tinha que me converter, eu tinha que me derramar diante dele. Por isso que na hora da briga, assim, Deus me dá inteligência. Aí você fala para seu cônjuge, eu te amo. Ela nem vai aceitar. Mentira! Fingido! Aí você continua, eu te amo. Não é verdade, não quero saber. Aí você vai dar um abraço. Não, me solta, não quero saber não. Porque quando a gente gosta, a gente ama, uma das 5 linguagens de amor é o toque. Você toca. Se você não gosta, sai pra lá. Não quero saber. Pode ver, quando a esposa tá com raiva, não tem festa à noite. Não adianta chegar, não. Vai pra lá. Se der, ela vai dormir no outro quarto. Porque o amor é coisa de Deus. O amor vem do alto. O amor é a essência da graça. O amor é o alicerce da graça. Ali que se constrói. A lei não. A árvore da ciência do bem e do mal é certo e errado. Se você é uma boa esposa, se você cozinha bem para mim, se você me é fiel, se você é bonita, eu te desejo, eu te quero, eu gosto, eu te amo. Mas se você é preguiçosa, se você é feia, se você engordou, se você emagreceu demais, se você... eu não gosto. Isso chama-se amor condicional, que é o que sobrou depois da queda para nós. Só sobrou esse amor condicional. O certo e o errado. O certo recompensa, o errado castigo. O amor de Deus é incondicional. Não precisa fazer nada para ele, ele ama completamente. E que bacana, não tem nada que você faça de errado, nada de mais cabeludo, se você matar não sei quantas pessoas, se você estuprar não sei quantas crianças, nada que você faça de mal que diminua 1 milímetro do amor de Deus por você. Mas também não tem nada que você faça, se você, por causa dos pobres, ou por causa da obra de Deus, você joga gasolina no seu corpo e queima, você enche de dinamite e você se explode, que vai aumentar 1 milímetro do amor de Deus por você. Ele te ama completamente. Se o Espírito Santo te revela isso, você pira. Você pira. Você é outra pessoa. Por isso que tem que nascer de novo. Porque você começa tudo de novo. Então esse é um mistério dessa inteligência espiritual. E é uma coisa maravilhosa. E você põe isso a serviço do casamento, a serviço da família. Aí você vai para a galera. Aí sua casa vira um pedacinho do céu. Entendeu? Aí os casais ficam com inveja de você. Por que vocês são assim? O que vocês têm de especial que nós não temos? E aí vocês vão assim descobrir coisas maravilhosas, porque aí Deus vai usar essa inteligência espiritual, essas consequências disso para ajudar outros casais, outras pessoas
que estão famintas por amor, famintas por relacionamento, famintas por ser aceitas por Deus e aceitas pelas pessoas. Ninguém vive sozinho, você não consegue viver sozinho. Quando um casal decide se separar, é um caos. É o retorno ao Éden, é a queda. Eles não sabem, eles estão cegos. Eles pensam que só aquele problema e que a solução é separar, é destruir o casamento, é destruir a família. Eles não sabem o sofrimento que Adão não sabia, o sofrimento que ele ia ter, expulso, perder a esposa, perder os filhos e trabalhar arduamente. Porque se você adquire a inteligência espiritual, até no seu trabalho muda tudo. Porque Salmo 127 diz o quê? Inútil vos será a levantar cedo para ir trabalhar e dormir tarde para trazer o pão que o diabo amassou. A linguagem popular é essa. Suor do seu rosto. Deus dá aos seus. Quando? Quando trabalham? Quando estão descansando, quando estão dormindo, quando estão no final de semana lá louvando o Senhor, glória a Deus. Você está aqui. Você pensa que você está aqui agora, você está gastando? Não, você está juntando, você está ganhando. É aquele eletricista. Tem algum eletricista aqui? Que eletricista, você não vive da eletricidade. Eletricista, né? Aí. Você levou um choque ontem que quase morre. Aí ele vem para a igreja, Senhor, me sustenta. Aí o Senhor, pode deixar. Mas eu tenho que ir no culto, mas eu tenho que trabalhar. Não, vai no culto, vai me adorar. Mas eu tenho que... Vai me adorar, meu filho. Aí ele vem, aí o pastor fala, Senhor, vim aqui, eu tinha que trabalhar, estou perdendo, eu estou aqui, pastor, estou perdendo. Senhor. Aí, quando ele vai dormir, de noite, Deus manda uma tempestade. Pá! Aí queima umas 20 casas. No outro dia o telefone não para. Severino, vem aqui cuidar, queimou tudo aqui em casa. Aí o bolso dele se enche de dinheiro. Isso é inteligência espiritual. É outro tipo de vida. É outro tipo de vida. Amém?